E se o sinal mais claro do declínio de uma superpotência não fosse uma guerra, um colapso financeiro ou uma rebelião popular, mas o silêncio de uma fábrica sendo fechada? Foi assim, sem sirenes, sem tiros, sem explosões. Só uma porta de aço se fechando, com o eco seco de um fim que ninguém ousava imaginar. Um fim que começou com uma ordem política e terminou com um corte no coração industrial dos Estados Unidos. A Boeing foi embora. Não uma unidade, não uma operação experimental. Toda a estrutura industrial da empresa, os hangares em Everett, as linhas de montagem na Carolina do Sul, as fábricas em St. Louis, os centros de engenharia na Califórnia, um a um, os polos americanos que por décadas sustentaram o domínio global da aviação começaram a ser desmontados como peças de um tabuleiro em retirada. O anúncio foi feito sem lágrimas, mas com peso. Kelly Ortberg, recém-nomeado CEO da Boeing, declarou que todas as operações fabris da empresa em território americano seriam encerradas e que a produção seria transferida para o exterior. Foi dito com voz firme, mas cada palavra a atingia como um soco. Porque não se tratava apenas de aviões, era a alma industrial de um país sendo colocada em caixas de embarque. O momento em que essa notícia chegou foi ainda mais simbólico. Donald Trump acabava de retornar à Casa Branca para um segundo mandato explosivo, marcado por uma promessa que, até então, parecia simples e direta: proteger o que é nosso. E para isso, lançou uma nova rodada de tarifas comerciais, alvejando parceiros internacionais e buscando, em tese, revigorar o setor manufatureiro norte-americano. Mas a realidade não coube no slogan. As tarifas não fortaleceram a indústria nacional. Elas a asfixiaram. Elas não protegeram empresas. Elas as colocaram contra a parede. E nenhuma sentiu isso com mais força do que a Boeing. Porque a Boeing não era apenas uma empresa americana. Ela era um ecossistema global. Os aviões que saíam das fábricas da empresa em solo americano carregavam peças da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão, do Brasil e da França. Eram projetos planetários, integrados a dezenas de cadeias produtivas ao redor do mundo. Tarifar aço, alumínio e componentes eletrônicos, portanto, era como elevar um muro em torno de uma fábrica que dependia de portas abertas. O custo explodiu, a fluidez evaporou, a previsibilidade desapareceu. E foi aí que a empresa fez suas contas. Contas frias, impessoais, incontestáveis. Se quisesse continuar competindo com a Airbus e agora também com emergentes chineses e indianos, teria que sair dos Estados Unidos. Não por capricho, mas por necessidade. A reação foi imediata. Trabalhadores começaram a se reunir nas portas das fábricas com cartazes escritos à mão. Não nos abandonem. Nós somos a Boeing. Nós construímos esses aviões. Mas não houve resposta, porque a decisão já estava tomada. E ela não seria revertida por apelos emocionais, nem por discursos patrióticos. E talvez aí esteja a maior ferida. A constatação de que, no capitalismo do século XXI, não há lealdade maior que a planilha. E não há apego mais frágil do que o entre uma corporação e sua pátria. Durante décadas, a Boeing simbolizou tudo o que a América queria ser: ousada, tecnológica, precisa, confiável. Foi ela que construiu os bombardeiros que venceram guerras, que colocou satélites no espaço, que dominou os céus comerciais, que transformou sonhos de voo em realidade concreta. Ela era um Made in USA, com asas. Mas no dia em que ela anunciou sua saída dos Estados Unidos, tudo isso se esfarelou. Porque se nem a Boeing consegue mais produzir em solo americano, quem conseguirá? O impacto não foi apenas econômico, foi psicológico, existencial. As comunidades que cresceram em torno das fábricas da Boeing sentiram o chão desaparecer sob seus pés. Pequenos negócios quebraram. Escolas começaram a cortar programas educacionais. Famílias inteiras se viram sem perspectiva. E mais do que isso, o sentimento de pertencimento, de orgulho, de contribuição real para algo maior desapareceu. E é aí que surge a primeira grande pergunta: o que acontece com um país quando seus próprios símbolos decidem partir? A resposta é complexa, porque não estamos falando apenas de uma empresa mudando de CEP. Estamos falando do colapso de uma lógica. A lógica de que a América sempre teria controle sobre seu destino industrial, de que sua influência econômica era inquestionável, de que suas grandes empresas, por maiores que fossem, ainda orbitavam seu centro, mas o centro está se esvaziando e os satélites estão se afastando. Ao mesmo tempo, outros países até então considerados periféricos passaram a cortejar a Boeing com incentivos bilionários, terrenos gratuitos, mão de obra subsidiada, redução de impostos, facilidade regulatória e, principalmente, estabilidade política. Algo que, ironicamente, os Estados Unidos pareciam incapazes de oferecer naquele momento. Aos olhos do mundo, a saída da Boeing foi um escândalo e também uma oportunidade. Airbus sorriu. A China se apressou.
A Índia abriu suas portas, porque todos entenderam o que estava em jogo. A chance de capturar não apenas uma gigante da aviação, mas o know-how, a cadeia de suprimentos, o talento técnico e o prestígio global que vinham com ela. Enquanto isso, no Congresso americano, o clima era de negação. Parlamentares se atacavam. Uns culpavam Trump, outros culpavam as elites globalistas. Alguns defendiam sanções à empresa, outros queriam reverter tarifas. Mas o estrago já estava feito e ninguém tinha um plano real para lidar com ele. O colapso industrial não começou com a Boeing, mas ela foi o seu estopim mais visível, a ruptura mais escancarada, a ferida mais profunda e talvez a mais simbólica. Porque a imagem de um hangar vazio, onde antes se construíam aviões que cruzavam continentes, diz mais sobre a saúde de uma nação do que qualquer gráfico de PIB. E o som de uma fábrica fechando fala mais alto que qualquer discurso de campanha. No fundo, o que a saída da Boeing revelou foi algo que muitos já suspeitavam, mas poucos queriam admitir. Os Estados Unidos deixaram de ser um território de produção. Tornaram-se um território de consumo. E no mundo em que vivemos, isso é uma posição de fraqueza. Quando Donald Trump voltou ao poder com promessas de restaurar a grandeza da indústria americana, ele apostou tudo em uma estratégia antiga com um novo nome: tarifas. A ideia era simples e, para muitos, até intuitiva. Se você dificulta a entrada de produtos e materiais estrangeiros, você estimula a produção interna. Você faz o mercado girar em casa. Você obriga o mundo a respeitar as regras americanas. Mas no mundo de hoje, a economia não funciona mais com fronteiras claras. E o que parecia ser um escudo virou uma armadilha. As tarifas não foram uma medida de defesa. Foram uma torniquete que sufocou a própria indústria que deveriam salvar. E a Boeing foi o primeiro gigante a cair. Para entender isso, não basta falar de números ou taxas. É preciso ir até o chão de fábrica, olhar nos olhos de quem acorda cedo, veste o uniforme e passa o dia apertando parafusos em carcaças de avião. É preciso escutar o dono da lanchonete na esquina do complexo industrial, o professor da escola técnica que preparava jovens para ingressar na linha de produção, o taxista que fazia o trajeto até o aeroporto de testes. Porque a política comercial parece abstrata, até que ela arranca tudo do lugar. Foi o que aconteceu em Renton, Washington. Ali, por mais de 80 anos, a Boeing fabricou aviões comerciais. Milhares de moradores viviam em função da fábrica. Havia ruas com nomes de aviões, murais pintados por ex-funcionários, histórias de avós, filhos e netos que passaram a vida dentro da mesma empresa. Quando Trump anunciou a nova política de tarifas sobre aço, alumínio e componentes eletrônicos, quase ninguém se preocupou. Era só um ajuste, diziam. Um empurrão para trazer empregos de volta. Mas então começaram os atrasos. Depois, os cortes. E depois, o anúncio. Renton fecharia. Heather, 42 anos, mãe solo de 2 filhos, trabalhava como técnica de inspeção final. Ela ganhava bem, com estabilidade e plano de saúde. Em pouco tempo, viu tudo desaparecer. Tentou se recolocar, mas o mercado local desmoronou junto com a fábrica. Passou a fazer bicos como motorista de aplicativo. Viu a renda cair pela metade. Viu os planos de pagar a faculdade dos filhos evaporarem. O que antes era uma carreira sólida virou lembrança. Tudo porque os custos para importar uma peça alemã essencial no sistema hidráulico dos aviões haviam subido 60% da noite para o dia. Esse é o detalhe que poucos entendem. A Boeing não compra produtos de luxo. Ela compra insumos técnicos, materiais aeroespaciais, sensores ópticos, turbinas, circuitos complexos. Muitos deles não são produzidos nos Estados Unidos. Não porque a Boeing não queira, mas porque eles simplesmente não existem aqui em volume e qualidade compatíveis. Quando os impostos tornaram essas importações absurdamente caras, a empresa ficou sem saída. Produzir nos Estados Unidos virou sinônimo de perder competitividade. Cada avião saía mais caro. Demorava mais para ser entregue. Era menos confiável para o mercado internacional. A conta chegou. E a Boeing decidiu ir embora. Mas ela não foi a única a pagar o preço. Em Wichita, Kansas, centenas de pequenas empresas fornecedoras viram os contratos evaporar. A Aerotech, uma fabricante de chicotes elétricos para aeronaves, demitiu 60% dos funcionários. Em Tulsa, Oklahoma, uma empresa de software que desenvolvia programas de navegação para a Boeing teve que encerrar as atividades. Na Carolina do Sul, o Colégio Técnico Regional suspendeu o curso de montagem aeroespacial por falta de perspectiva de emprego. O que era para ser uma proteção nacional virou um efeito dominó. E tudo isso por causa de uma lógica que ignora como funciona a economia real no século XXI. Hoje, nenhuma grande empresa fabrica tudo sozinha. Vivemos a era da hiperintegração. Um avião moderno tem mais de 6 milhões de peças. Mais de 50 países estão envolvidos no fornecimento desses componentes. Interromper ou encarecer um elo dessa cadeia é comprometer todo o sistema.
Foi o que a Boeing entendeu, e foi o que a Casa Branca ignorou. Mas o mais perigoso disso tudo não está apenas na economia, está na percepção. Porque quando uma política pública destrói o ganha-pão de famílias inteiras, ela perde legitimidade. Quando um discurso de proteção gera desemprego em massa, ele se desmonta por dentro. E quando uma promessa nacionalista serve apenas para acelerar a desindustrialização, ela se transforma em traição. A saída da Boeing é o reflexo mais visível de algo que começou a corroer o sistema por dentro. A ilusão de que é possível forçar o mundo a se submeter a uma lógica unilateral. Mas o mundo mudou. E continua mudando. A Airbus, rival histórica da Boeing, não sofre com tarifas. Não tem um governo que tributa seus insumos internacionais. Pelo contrário, ela é subsidiada por consórcios europeus, integrada a políticas industriais coordenadas. O resultado? A Airbus segue crescendo, entregando aviões no prazo, com preços competitivos. E agora aproveita o vácuo deixado pela Boeing para conquistar novos mercados. Enquanto isso, os Estados Unidos perdem mais que contratos, perdem credibilidade. Como confiar num país que cria barreiras para suas próprias empresas? Como negociar com um governo que pune os setores que diz proteger? Como se planejar num ambiente em que cada eleição pode significar uma guinada econômica radical? O investidor foge, o parceiro hesita, o concorrente avança. E no meio desse furacão estão pessoas reais, como Heather, como seus filhos, como os professores, os mecânicos, os estagiários, os eletricistas. Pessoas que não entendem de geopolítica, mas que sentem na carne o peso das decisões tomadas longe demais de onde a vida acontece. O espectador que assiste a este vídeo pode não trabalhar na Boeing, pode não morar perto de uma fábrica, mas já sentiu, de alguma forma, o impacto dessas mudanças. Já viu preços subirem sem explicação. Já viu um amigo perder o emprego. Já notou o vazio onde antes havia movimento e propósito. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Para muita gente, a queda da Boeing em solo americano foi apenas mais uma notícia de mercado. Mas para as cidades onde ela operava, foi uma mudança tectônica. A saída da empresa não significou apenas a perda de um grande empregador e significou a quebra de um ecossistema inteiro. A Boeing não era uma empresa. Era uma engrenagem que movia dezenas de outras. E quando ela parou, todas travaram. Você já viu o que acontece quando um dente de engrenagem quebra? Nada mais gira, e tudo começa a ranger. Assim aconteceu com os restaurantes que atendiam os trabalhadores, com as creches próximas às plantas industriais, com as lojas, os postos de gasolina, os escritórios de contabilidade, as gráficas, os fornecedores de uniformes, os técnicos de manutenção. Nada disso era da Boeing, mas tudo isso vivia para ela. Em North Charleston, na Carolina do Sul, 7.000 empregos diretos desapareceram em menos de 30 dias. Mas esse número mal arranha a superfície do impacto. O Colégio Técnico do Condado teve que cancelar 2 cursos de formação aeronáutica. O Hospital Regional reportou queda de 18% no número de planos de saúde corporativos. E uma das maiores lojas de autopeças da cidade fechou depois de 36 anos de funcionamento, alegando que simplesmente não há mais movimento. Como se reconstrói uma cidade cujo único motor foi desligado? Esse não foi um processo gradual. Foi um colapso seco, rápido, violento. Ao contrário de outras desindustrializações, em que há meses ou até anos para a adaptação, a Boeing puxou a tomada e foi embora. E isso criou algo mais difícil de enfrentar que o desemprego: o vazio, o vácuo, o sentimento de que aquilo que existia não existe mais e que nada veio para substituir. Mas por que tantas cidades ficaram dependentes de uma única empresa? Por que não havia planos B, C, D? A resposta está numa política econômica que, por décadas, permitiu que cidades inteiras crescessem em torno de grandes conglomerados, acreditando que eles estariam ali para sempre. Essa era a promessa implícita. Fiquem conosco, cresçam conosco, invistam em nós, e nós ficaremos aqui. Mas a promessa não era jurídica, era emocional, e foi quebrada. Em St. Louis, Missouri, uma empresa local de compostos metálicos de alta precisão chamada Archimetals perdeu 92% dos seus contratos. Eles forneciam peças minúsculas anéis de retenção, suportes de titânio, buchas que iam direto para os jatos militares. A Boeing era o único cliente. Quando a empresa saiu, a Archimetals tentou exportar, buscou investidores, cortou o pessoal até que fechou. Com ela, foram-se 46 empregos, e também a última oficina de metalurgia de alta performance da cidade. Esse é o aspecto menos visível, mas talvez o mais devastador. A saída da Boeing levou junto não só empregos, mas competência.
habilidade acumulada, técnicas passadas de geração em geração, procedimentos que não estão nos manuais. Em Long Beach, Califórnia, uma antiga planta da Boeing, que já produziu aviões militares e comerciais de última geração, virou estacionamento de trailers. O centro de treinamento ao lado, que oferecia simulações avançadas, está trancado. O curso técnico associado foi descontinuado, e um estudo local mostrou que 3 em cada 5 jovens da região não têm qualquer intenção de seguir carreira industrial. Não por desinteresse, mas porque não veem mais caminho. Agora imagine esse fenômeno se espalhando. Pense em todos os setores ligados à indústria aeroespacial, os químicos que desenvolvem compostos de alta densidade, os eletrônicos que desenham circuitos de navegação, as empresas que criam softwares de simulação, os engenheiros de vibração, os matemáticos de propulsão, os fornecedores de bancos ergonômicos para pilotos. Todos esses profissionais passaram a procurar alternativas, em outras áreas, em outros países. Com a saída da Boeing, muitos estados americanos perderam mais do que empregos, perderam receitas, perderam arrecadação, perderam a base de suas contas públicas. A cidade de Everett, em Washington, estimou que deixaria de arrecadar 72 milhões de dólares em impostos locais. O suficiente para manter suas bibliotecas, metade da rede de transporte público e parte da saúde básica. É difícil aceitar, mas talvez o maior erro da era Boeing tenha sido acreditar que uma empresa poderia sustentar sozinha uma região, uma cultura, uma promessa de futuro. E talvez o segundo maior erro tenha sido permitir que isso parecesse normal. Porque dependência não é força, é vulnerabilidade. E se você quer continuar acompanhando essa série e mergulhar fundo no que está realmente acontecendo com o poder industrial e político dos Estados Unidos, inscreva-se agora no canal. Curta este vídeo. Deixe seu comentário. Sua participação é o que nos permite continuar produzindo conteúdos que os algoritmos evitam, que os grandes veículos omitem e que o debate público precisa enfrentar. A Boeing não é só uma fabricante de aviões comerciais. Ela é uma das colunas centrais da infraestrutura militar americana. Sem ela, algo muito maior que empregos ou contratos está em risco: o próprio conceito de soberania. Durante décadas, a relação entre Boeing e o Departamento de Defesa foi quase simbiótica. Aviões de combate, sistemas de satélite, mísseis de precisão, veículos espaciais, tudo isso passava pelos hangares da Boeing. Ela era mais que uma fornecedora. Era um braço operacional da estratégia global americana. E agora, esse braço está sendo amputado. Quando os engenheiros militares souberam que as linhas de montagem de certos sistemas críticos seriam transferidas para o exterior, a primeira reação não foi revolta, foi incredulidade. Como seria possível garantir sigilo, controle e integridade em peças fabricadas em países que, mesmo aliados, não estão sob a jurisdição legal ou estratégica dos Estados Unidos? Como proteger algoritmos de orientação, sensores de reconhecimento e componentes de propulsão quando eles estiverem expostos a legislações estrangeiras, espionagem industrial ou até instabilidades políticas? E se os próprios satélites que garantem a superioridade americana no espaço forem construídos em territórios onde os rivais também têm alcance? Essas não são perguntas teóricas. Elas já estão sendo discutidas em salas fechadas, em audiências discretas do Congresso e em comitês que, até ontem, tinham como maior preocupação a manutenção de contratos. Agora, a preocupação é outra. Como reconstruir, em tempo recorde, uma base industrial militar que levou quase um século para ser desenvolvida? O que ninguém quer admitir é que não existe plano B imediato. Outras empresas do setor não têm a escala, o know-how ou a integração logística que a Boeing tinha. E criar isso do zero, com pressa, é uma receita perfeita para o fracasso, porque a capacidade de produzir, controlar e manter seus próprios sistemas bélicos sempre foi um dos pilares da hegemonia americana. Não bastava ter o maior arsenal, era preciso fabricá-lo em casa, cada parafuso, cada microchip, cada linha de código. Essa obsessão por autonomia era compreensível. Afinal, como confiar que sua superioridade será mantida se você depende de terceiros para mantê-la? Mas agora, com a saída da Boeing, essa certeza está ruindo. E junto com ela, ruem também os discursos políticos que ainda tentam sustentar a ideia de que os Estados Unidos continuam autossuficientes. Não estão. E não apenas por culpa da Boeing, mas porque o país permitiu que sua base produtiva fosse sendo desmontada, terceirizada, delocalizada sempre em nome da eficiência, sempre em nome do lucro. A discussão agora não é ideológica, é estratégica, pragmática. Os think tanks de segurança nacional começaram a revisar protocolos, a reorganizar listas de fornecedores, a criar camadas adicionais de criptografia e rastreamento. Mas tudo isso é paliativo. O que se perdeu não é apenas a capacidade de produzir. É a confiança de que o sistema pode continuar funcionando sem interrupções. Em uma guerra, a velocidade de resposta é tudo.
E se uma linha de suprimento for comprometida? Se uma fábrica for ocupada por protestos? Se um governo estrangeiro bloquear a exportação de determinado componente porque entrou em atrito com Washington? Quantas decisões vitais dependerão de uma fábrica que agora está fora do país? É como se o corpo tivesse perdido o reflexo. E o mais simbólico disso tudo é perceber que os próprios militares, que sempre foram os maiores defensores do livre mercado como extensão do poder americano, agora estão sendo obrigados a repensar essa lógica. O mercado pode ser global, mas a segurança precisa ser local. A Boeing, claro, ainda mantém sua sede nos Estados Unidos, ainda negocia contratos, ainda opera centros de pesquisa por aqui. Mas os músculos da produção, os galpões, as linhas de montagem, os centros de testes, esses já estão sendo realocados, e com eles vai embora o controle real. No Congresso, a reação foi lenta e dispersa. Alguns pediram investigação, outros sugeriram punições. Mas a verdade é que ninguém conseguiu impedir e nem propor uma alternativa concreta, porque o sistema político americano também está dividido, capturado por interesses conflitantes e uma visão de curto prazo. E é aqui que surge outro problema: o tempo. A reconstrução da capacidade produtiva não se faz com decretos, nem com promessas. Ela exige investimento contínuo, planejamento estratégico, formação de mão de obra, redes logísticas. Nada disso acontece em meses. E o mundo não vai parar de girar enquanto os Estados Unidos tentam se reorganizar. O risco é que quando o país estiver pronto para voltar a ser o que foi o mundo, já tenha mudado de novo. Enquanto isso, concorrentes geopolíticos se movimentam. A China, por exemplo, não perdeu tempo. Anunciou novos programas aeroespaciais com investimento público massivo. Construiu, em apenas 2 anos, uma fábrica de jatos militares com capacidade de produção superior a toda a Boeing em seus últimos 5 anos, operando nos Estados Unidos. Não porque tenha superado tecnologicamente, mas porque entendeu que quem produz comanda. E a pergunta que começa a surgir de forma incômoda em fóruns estratégicos é simples e brutal. Será que a era da supremacia americana já passou e a gente não percebeu? Pense no que isso significa. Durante anos, discursos políticos exaltaram o trabalhador americano. Made in USA era mais do que uma etiqueta, era um selo de orgulho, competência, poder. Mas quando a maior fabricante de aviões do país decide fechar as portas, não é só uma planta que se apaga, é a simbologia inteira do que significa produzir, pertencer, resistir. Vamos a um dado brutal. Em menos de 6 meses após o anúncio da Boeing, mais de 68 mil empregos diretos e indiretos ligados à cadeia aeroespacial evaporaram em todo o território americano. É como se uma cidade inteira tivesse sido desligada da tomada. E o mais impressionante, 83% desses trabalhadores não conseguiram recolocação dentro do próprio setor. E o que dizem os números que não aparecem nas manchetes? Dizem que o índice de depressão clínica subiu 21% nas regiões afetadas diretamente pelas demissões em massa, que o consumo de antidepressivos dobrou em condados como Snohomish, no estado de Washington, que o número de pessoas recorrendo a auxílios emergenciais aumentou em 37% nas 3 semanas seguintes ao encerramento das atividades industriais da Boeing em Charleston. Mas talvez o mais surpreendente seja outro número: 42% das pessoas demitidas que tinham ensino técnico ou superior em áreas ligadas à engenharia disseram não ter mais intenção de trabalhar na indústria. Não por falta de opção, mas por falta de fé. Estamos testemunhando a desindustrialização da esperança. Porque quando até os mais capacitados, os mais comprometidos, os que fizeram tudo certo, desistem é porque o sistema já deixou de funcionar. Heather, que você conheceu na parte 2, conseguiu um novo emprego como assistente de logística numa empresa de importação. Salário menor, função abaixo de sua formação, mas ela precisava pagar o aluguel. Disse em entrevista recente que hoje entende que lealdade não é mais moeda corrente e que se pudesse voltar no tempo, teria aprendido programação ou ido para o setor financeiro. Na indústria, a gente é o último a saber e o primeiro a cair. Esse sentimento ecoa nos corredores vazios dos antigos hangares e alimenta algo que está borbulhando nas ruas. Nos últimos meses, sindicatos antes adormecidos começaram a se reorganizar. Em Everett, operários da antiga planta da Boeing fundaram o American Steel Workers Front, um coletivo independente que, em apenas 10 semanas, atraiu mais de 8 mil filiados. Eles não querem só empregos, querem voz, querem regras novas, querem uma política industrial de verdade que não seja refém de CEOs e que não trate o trabalhador como uma variável descartável. Mas será que há espaço para essa reconstrução? Aqui entra outro fato inesperado. Segundo um relatório da Manufacturing Alliance of America, 87% dos jovens entre 18 e 24 anos não enxergam a indústria como um caminho promissor para o futuro. E mais da metade disse associar trabalho industrial a instabilidade, desvalorização e abandono. Isso num país que, há apenas 3 décadas, fazia do chão de fábrica sua escada para a classe média. E se a indústria perdeu até a capacidade de inspirar, o que restou?
Esse é o ponto de ruptura. O momento em que a crise deixa de ser apenas estrutural e se torna cultural. Porque quando um setor deixa de atrair vocações, ele começa a morrer por dentro. Mas a morte aqui não é súbita, é lenta, é por desinteresse, por desilusão, por falta de perspectiva. E o paradoxo é cruel. Nunca se falou tanto em reindustrialização nos palanques. Mas nunca se investiu tão pouco em criar as condições reais para que ela aconteça. Você sabia que, desde 2015, o orçamento federal para a formação técnica em setores industriais caiu 22%? E que o número de bolsas de pesquisa para a engenharia de materiais foi reduzido pela metade nos últimos 4 anos? Enquanto a retórica política inflama, o financiamento esfria. Enquanto o governo promete, o capital especulativo cresce. Enquanto o trabalhador resiste, a estrutura desmorona. E no meio disso tudo, um novo sentimento se espalha: revolta. Não a revolta vazia, mas aquela que se organiza, que aprende, que articula. Uma revolta que começa a enxergar que talvez o problema não seja só a Boeing, mas o modelo que permitiu que ela agisse assim. É nesse ponto que movimentos locais começam a se conectar. Cidades diferentes, estados diferentes, setores diferentes, todos enfrentando o mesmo abandono. E todos começando a entender que talvez seja a hora de reescrever as regras do jogo. A confiança não se mede em tratados, ela se mede em gestos. E o gesto da Boeing foi claro: é mais seguro, mais lucrativo e mais viável produzir fora dos Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos deixaram de ser uma potência, mas porque passaram a ser um risco. A reação internacional foi imediata, ainda que discreta. A Alemanha convocou reuniões com a Airbus para reforçar acordos estratégicos. A Índia anunciou um programa de atração de fabricantes aeroespaciais com incentivos fiscais e infraestrutura dedicada. O Japão, tradicional comprador de tecnologia americana, iniciou conversas com fornecedores europeus para diversificar sua dependência. Mas o sinal mais forte veio de onde ninguém esperava: do Reino Unido. Londres, aliado histórico dos Estados Unidos, anunciou um programa de incentivo à produção de aeronaves de médio porte com tecnologia própria. Em uma conferência marcada pela sobriedade, um ministro britânico afirmou: "Não podemos mais nos dar ao luxo de depender de cadeias produtivas instáveis." A frase não mencionava os Estados Unidos, mas todos sabiam a quem se referia. É difícil superestimar o impacto simbólico disso. Durante décadas, o poder industrial dos Estados Unidos era o alicerce das alianças ocidentais. Mais do que armas, tratados ou bases militares, o que sustentava a influência americana era a capacidade de fornecer, de fabricar, de entregar. A Boeing não era só uma empresa, era uma espécie de garantia geopolítica. Era o elo produtivo que mantinha governos aliados conectados ao centro do império. Quando esse elo se rompeu, a rede inteira tremeu. E não só em contratos comerciais, mas também em pactos de segurança. Diversos países europeus, por exemplo, começaram a revisar cláusulas de confidencialidade em compras de aviões militares. Afinal, como garantir a integridade de sistemas críticos se os componentes agora seriam produzidos em fábricas na Malásia, no México ou na Indonésia? Se a cadeia produtiva se desloca, a confiança precisa ser renegociada. É nesse ponto que entra o elemento mais delicado da equação: a percepção de vulnerabilidade. Na Arábia Saudita, o fundo soberano que havia encomendado uma frota de jatos executivos americanos congelou as negociações. Na Austrália, a Força Aérea abriu concorrência para fornecimento de aeronaves, em que pela primeira vez empresas chinesas entraram na disputa. Em Singapura, um estudo de impacto geoeconômico apontou que a desnacionalização da Boeing pode sinalizar uma nova era de descentralização do poder industrial. E enquanto os aliados vacilam, os rivais avançam. A China, por exemplo, acelerou o desenvolvimento do C-919, seu modelo de avião comercial de corredor único. Até poucos anos atrás, ele era visto como uma tentativa ambiciosa, porém tímida, de competir com Boeing e Airbus. Agora, ele é apresentado em feiras internacionais como a única aeronave construída por uma potência que ainda controla toda a sua cadeia de suprimentos. Esse tipo de narrativa, que antes seria descartada como propaganda, agora começa a ganhar tração. Porque a verdade é desconfortável. Os Estados Unidos terceirizaram tanto sua produção que hoje dependem de parceiros instáveis para manter operações críticas. E isso não é apenas um problema logístico, é uma crise de soberania. O que está acontecendo vai além da Boeing. Estamos assistindo à dissolução da autoridade industrial americana no mundo. E em vez de ser causada por inimigos externos, ela está sendo escavada por dentro por decisões corporativas amparadas em políticas contraditórias, por uma cultura de curto prazo, por uma elite econômica que prefere expandir margem de lucro do que manter estruturas produtivas estratégicas. E o mais doloroso, por um Estado que já não tem instrumentos nem vontade de conter essa maré. A pergunta que precisa ser feita é a seguinte: como se mantém uma liderança global quando até seus aliados estão se reposicionando para um mundo pós-americano?
Porque é disso que se trata agora. A era da unipolaridade terminou. E o vácuo deixado pela retração industrial americana está sendo preenchido. Não por acaso, não por sorte, mas por estratégia. Pela mesma estratégia que, por tanto tempo, os Estados Unidos dominaram e agora parecem ter esquecido. Na Organização Mundial do Comércio, o tom mudou. Delegações que antes tratavam os Estados Unidos com deferência agora apresentam questionamentos abertos. Líderes da África e da América Latina começaram a diversificar parcerias. Até mesmo em fóruns multilaterais sobre mudanças climáticas e transição energética, a ausência de capacidade industrial americana está começando a pesar, porque prometer metas sem infraestrutura para executá-las é como vender promessas vazias. E se tudo isso, o fechamento das fábricas, a fuga da Boeing, o abandono das cidades, a corrosão da confiança internacional, a crise nas cadeias militares, a revolta do trabalhador, a descrença da juventude não for o fim, mas o início? E se o verdadeiro colapso americano não estiver nas estatísticas, mas na incapacidade de imaginar um novo caminho? Não se trata de resgatar os bons tempos de fábricas fumegantes e linhas de produção infindáveis. Isso seria nostalgia industrial, e nostalgia não constrói futuro. O que se trata aqui é de decidir se o país será capaz de fazer o que sempre fez de melhor, se reinventar. Mas reinventar exige coragem. E mais do que isso, exige clareza sobre onde erramos. Erramos ao permitir que a política industrial fosse sacrificada no altar da eficiência de curto prazo. Erramos ao transformar trabalhadores em linhas de custo e cidades em estatísticas. Erramos ao achar que segurança nacional podia ser mantida com importações. Erramos ao confiar que as empresas seriam patriotas em um mundo regido por acionistas anônimos. Erramos ao acreditar que a liderança global era um direito e não uma responsabilidade renovada todos os dias. Agora, resta o espelho. E nele, um país que precisa se encarar, mesmo que a imagem refletida seja dura, rachada, distorcida. Talvez você não trabalhe numa fábrica. Talvez nunca tenha colocado o pé num chão de produção. Mas se você paga imposto, consome, vota, vive numa cidade que depende de algo além do setor financeiro ou das big techs, então essa história também é sua. E aqui vai um dado final que quase ninguém menciona. Dos 10 estados mais afetados pela saída da Boeing, 8 votaram por continuidade de políticas econômicas que facilitaram essa fuga. Sabe o que isso significa? Significa que a desconexão não é apenas entre governo e empresa, é também entre sociedade e realidade. É como se estivéssemos todos olhando para a fumaça, mas ignorando o incêndio. Como se o grito do trabalhador, o eco das cadeias logísticas interrompidas, ainda não fossem suficientes para nos fazer agir. Mas agora, não há mais como negar. Ou reconstruímos as bases do que nos sustenta, ou cairemos pela própria inércia. E reconstruir não começa em Washington, começa nos bairros, nos fóruns locais, nos centros comunitários, nas universidades, nas pequenas indústrias, nos coletivos que estão nascendo da dor da perda, mas que já estão desenhando alternativas. Porque se a Boeing virou as costas, nós ainda podemos virar o jogo. A indústria pode ser reinventada, mas ela não cairá do céu, ela precisará de uma nova mentalidade, de políticas mais ousadas, de projetos que não dependam exclusivamente de conglomerados transnacionais. Ela vai exigir um novo tipo de patriotismo, um que não se mede por bandeira no quintal, mas por compromisso com o que é feito aqui, com quem vive aqui, com o que pode florescer aqui. E a juventude? Ela não precisa ser condenada a escolher entre o tédio de um cubículo e o abismo do desemprego. Ela pode ser convocada a construir soluções, a participar do redesenho do país, a ver que a inovação não acontece apenas em telas, mas também em turbinas, em robôs, em laboratórios, em usinas. O futuro não será escrito por quem lamenta, mas por quem constrói. Por isso, eu te peço, se essa jornada até aqui te tocou, te fez pensar, te fez enxergar o país com outros olhos, não deixe isso morrer agora. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo. Compartilhe com quem ainda acha que estamos falando apenas de economia. Comente aqui embaixo. O que para você ainda pode ser reconstruído? E por onde deveríamos começar? Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por ter aberto espaço para uma conversa difícil, mas necessária. Obrigado por não aceitar o colapso como destino. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.